bom? Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Juventude, o terceiro e último livro então dessa trilogia do Tolstói, composta por infância, adolescência. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre Juventude. Já tem vídeo aqui no canal sobre infância e sobre adolescência, eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo. Bem, essa trilogia, eu vou dizer aqui pra vocês a data em que cada um desses livros foi, na verdade o ano, em que cada um desses livros foi publicado, né? Então a infância foi publicada em 1852, o adolescência em 1854 e o que a gente vai conversar hoje, né, o Juventude, foi publicado em 1856. Então, como você pode ver aí, né, não precisa ser nenhum gênio da matemática, os livros foram publicados então com 2 anos de diferença, certo? Mas aparentemente ele nunca parou de escrever esses livros, então eles têm uma continuidade, assim, que dá a impressão de que ele escreveu tudo de uma vez e ele foi só dando uma revisadinha, assim, depois. E esse aqui então, fora os contos de Sebastopol e outras coisas que ele publicava, assim, esses aqui então foram os 3 primeiros romances, digamos assim, com cunho autobiográfico. Então ele vai modificar os nomes dos personagens principais, inclusive o nome do narrador, que é o personagem principal, então representando um Tolstói, digamos assim, tem seu nome modificado também. Ele faz algumas outras mudanças também aqui no Juventude, aliás, ao longo dos 3 livros da trilogia, como por exemplo a figura do pai, né? O Tolstói perde o pai muito jovenzinho, e aí então ele tem essa figura paterna permeando aqui toda a trilogia, né? Então é como se o pai dele continuasse vivo, então ele vai criar esse personagem do pai de modo que o pessoal que estuda Tolstói, etc, diz que esse é um personagem muito irreal, que ele não tem assim atitudes de pai mesmo, enfim. Então é aquilo, né? Ele usou a imaginação para criar essa figura paterna, que é um dos personagens mais bacanas do livro, enfim. Então aqui o livro já começa com Tolstói tentando entrar na faculdade. É muito engraçado, na universidade, né? É muito engraçado o processo pelo qual ele precisa passar para ser admitido ou não nessa faculdade. Então o vestibular na Rússia naquela época era uma coisa muito engraçada, né? Vestibular entre aspas, né? Ele vai precisar passar por uma prova oral. Então é como se tivesse uma banca assim de professores, aí chama lá o nome do candidato e o cara vai até lá e responde algumas perguntas na hora. Só que eles nunca sabem qual vai ser a matéria que vai ser perguntada, qual vai ser, enfim, não sabem nada. E aí a partir do momento em que ele é admitido na universidade, a gente vai conhecer então alguns colegas dessa universidade, a gente vai ler bastante sobre o irmão mais velho que estuda no mesmo lugar também e já tá adiantado com relação a ele. Ele tem um amigo muito próximo que é na verdade um amigo desse irmão dele. A gente ficou conhecendo esse rapazinho no final da adolescência, então agora no Juventude a gente vai conhecê-lo mais a fundo. Então, além dessas memórias da universidade e das amizades, etc., a gente vai ficar sabendo também sobre a vida amorosa de Tolstói, né, precária naquela época, e como ele meio que se obrigava a gostar de determinadas pessoas. Então, tem uma mocinha que chegou a morar na casa deles numa época, era uma parenta qualquer, por quem ele foi apaixonado ali no começo da adolescência, e agora ele reencontra, mas ela tá diferente. Ele vai dizer que ela tá com a pele meio amarelada, está com olheiras, enfim, a vida foi difícil pra essa moça, né, no início da juventude, e ele meio que se condiciona a se apaixonar por ela novamente. E todas as farras, né, que o irmão e os amigos dele vão fazer, né, vão acabar convidando, né, o Tolstói, o narrador da história, né, enfim. E ele não vai querer participar. Primeiro porque ele tem essa paixonite estranha, né, por essa garota, que é platônica e enfim. E segundo porque ele era muito religioso. Então Tolstói fez parte ali da igreja ortodoxa russa, né? E ele tinha uma relação com a religiosidade tanto quanto peculiar, eu diria. E são, assim, várias situações que vão passar desde o divertido, cômico, até o irritante. Gente, Tolstói é adolescente. Adolescente não, né? Quer dizer, jovem aqui, como ele vai se denominar. Era muito chato. Então, assim, é um pouco penoso você ler aqui algumas partes, alguns capítulos desse livro. Mas tem algumas coisas super interessantes também. Então, como por exemplo, o dia em que eles recebem uma visita em casa e é um rapaz super elegante que sabe tocar piano, e aí todas as mulheres da família ficam lá observando aquele jovem tocar piano, e ele decide que ele vai tocar piano também. Aí ele vai dizer o seguinte, ó: nesse caso, fiz como milhões de pessoas do século masculino e sobretudo do feminino, que estudam sem um bom professor, sem vocação verdadeira e sem a menor ideia do que a arte pode proporcionar e de como se deve aprendê-la para se chegar a algum lugar. Para mim, a música, ou melhor, tocar piano, era um meio de atrair as moças com minha sensibilidade. Com o auxílio de Katenka, que é uma das irmãs dele, aprendi a ler partituras. E aí ele vai contar como é que ele desenvolveu essa habilidade, né, de tocar piano bem mal e porcamente, assim, tocando aquelas músicas que as crianças sabem tocar, ou as mulheres, né, enfim. A visão das mulheres na Rússia dessa época, que era bem complicadinha, tá, gente? E outra coisa bem interessante também que ele vai contar, nesse mesmo capítulo, aliás,
é que nessa época, um dos livros que ele leu e que o marcaram foi o Conde de Monte Cristo, que é o livro do mês aqui no canal, né, no meu desafio dos 12 livros para 2016, inclusive o vídeo do Conde de Monte Cristo vai sair agora nesse domingo. Achei isso uma coincidência interessantíssima, ele vai inclusive mencionar o Conde de Monte Cristo em outros momentos aqui do livro também. E quando eu digo pra vocês que ele era irritante, etc, é muito engraçado porque assim, ele tinha consciência de que ele era irritante. Então ele sabia que os amigos do irmão mais velho, sabiam que ele em algum momento faria alguma bobagem, diria alguma coisa idiota numa situação ali social, sei lá. Tem vários momentos de vergonha alheia aqui nesse livro, gente, vocês não estão entendendo. É um sofrimento em algumas partes desse livro, estou avisando. Então é isso, na verdade essa trilogia seria uma quadrilogia, a vontade que Tolstói tinha de no fim da vida escrever um velhice, né, infância, adolescência, juventude, velhice, mas isso não foi possível. Ele tem um livro separado, meio que de memórias também, só não tenho certeza se ele escreveu assim mais pro fim da vida mesmo, eu esqueci o título daquele livro, vou colocar a capinha aqui do lado pra vocês. Mas enfim, vamos então ao meu parecer final para essa trilogia. Isso aqui é muito interessante, principalmente pra quem gosta pra caramba do autor. Então entrar em contato com esses primeiros escritos, com esses primeiros momentos em que ele arriscou uma narrativa mais longa e principalmente com essas memórias, né, da infância, da juventude, etc, mescladas, né, com personagens que ele vai inventar ali no meio. É tudo muito interessante. Então mesmo pra mim que li pouco, eu considero que tenha lido muito pouco de Tolstói, eu li o Guerra e Paz, li alguns contos, li esse livro agora. É muito bom descobrir como foi que ele começou sua carreira e já perceber que tão jovem já se notava que ele tinha realmente muita aptidão pra escrita, enfim. Talentoso pra caramba, gente. O engraçado é que na universidade, etc, ele estudava muito matemática, né? Ele era uma pessoa mais das exatas do que das humanas. Literatura pra ele era mais uma forma de entretenimento, uma forma de passar tempo. E tem um momento aqui, se eu não me engano, na adolescência mesmo, em que ele vai dizer qualquer coisa do tipo, que ele passava horas observando as moças, lendo seus romances, etc. Eu fiquei pensando, né, me peguei pensando se ele imaginou naquele momento que essas moças mais pra frente estariam lendo seus próprios livros. Então é isso. O personagem principal da trilogia, né, que seria então o próprio Tolstói, é meio difícil de engolir em alguns momentos. Ele tem umas atitudes assim que você quer socá-lo. Ele tem aqueles momentos bem adolescentes mesmo, né, de ser muito narcisista, egoísta, de achar que o mundo precisa ser do jeito que ele espera, sabe? Mas quem não foi um pouco assim durante sua adolescência, não é mesmo? Então é isso, gente. Fica a dica aí pra vocês. Eu só conheço essa ediçãozinha aqui, Pocket, da LPM. Se eu não me engano, esse é o tipo de livro que é fácil de encontrar até em banca de revista, tá, gente? E como de costume, toda vez que eu termino de ler um livro do Tolstói, eu volto, então, para os contos completos. Então, quando eu terminei de ler Guerra e Paz, eu fiz um vídeo aqui no canal com os 5 primeiros contos dessa edição. Eu vou deixar o link lá embaixo pro vídeo. E caso você tenha esse box em casa e queira acompanhar também, ler os próximos 5 contos, vou dizer pra vocês quais serão os próximos. Esses contos do Tolstói estão espalhados também em outras, né, antologias, em outras editoras também. Então você não precisa necessariamente ter o box da Kozak Knife para acompanhar aqui os vídeos. Inclusive, se você tem vontade de ter esse box, vê se corre, viu? Porque aparentemente só vão estar disponíveis até final de dezembro, hein? Então, no vídeo anterior eu comentei com vocês sobre os 5 primeiros contos e os 2 últimos contos que são da trilogia de Sebastopol, né? Então foram Sebastopol no mês de dezembro e Sebastopol em maio. Agora ficou faltando então o último Sebastopol, que é Sebastopol em agosto de 1855. Então esse vai ser o primeiro conto. Depois vamos ler também a Nevasca, 2 Os Sardos, das Memórias do Cáucaso e Manhã de um Senhor de Terras. Para esses 2 primeiros contos, né, o Sebastopol em agosto de 1855 e o Nevasca, já tem post no blog sobre esses contos, tá? Vou deixar os links lá embaixo também. Então assim que eu terminar de ler esses 5 contos, eu volto, faço mais um vídeo e o próximo livro do Tolstói que eu pretendo ler depois desses próximos 5 contos será então Ana Karenina. E não, gente, eu não vou fazer diário de leitura, então eu vou ler corrido e assim que eu terminar a leitura do Ana Karenina, eu vou fazer um vídeo aqui no canal pra gente conversar a respeito, certo?